Bem-vindos a mais um Podcap, o podcast da CapTable, a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil. Eu sou o Leonardo Zamboni, host aqui do Podcap, e trazemos aqui sempre pessoas muito relevantes e influentes dentro desse ecossistema para trazer um pouco mais de cada uma dessas visões e pontos de vista que temos aí no nosso ecossistema de inovação. Hoje a gente está aqui com a Luciana para falar um pouco mais sobre como que as grandes corporações estão olhando para a inovação e para as startups. Então, deixo aqui a Luciana fazer a sua apresentação. Bem-vinda, Luciana. Obrigada, Leonardo. Um prazer estar aqui com vocês. Meu primeiro podcast, então vamos lá. Acho que vai ser bem legal a gente falar um pouquinho aí desse tema. Me apresentando aqui brevemente, né? Tenho aí mais de 15 anos trabalhando com M&A, investimentos de uma forma geral. Minha primeira experiência com isso foi no estágio. Eu fui estagiar na Intel Capital, nos primeiros fundos aí do mercado, atuando aí em Private Equity e Venture Capital na América Latina. E ali tomei contato com o tema, me apaixonei pelo tema e sou uma entusiasta desde então e trabalho com isso desde então, aí mais de 15 anos. Eu sou advogada de formação, então comecei a minha trajetória no mundo jurídico, fui para os Estados Unidos, fiz meu mestrado em Colômbia, trabalhei em escritório americano, trabalhei muitos anos em escritório aqui no Brasil, sempre na parte de corporate law. Tive ali uma experiência muito rica no escritório, porque eu nunca fui alocada a uma área específica, então acabei fazendo um pouco de tudo dentro desse universo de corporate, mas despertando sempre em mim aquela vontade de ir além ali do jurídico, de fazer mais a parte do business, de migrar para esse lado mais financeiro, mais conectado com a negociação. E aí, nessa trajetória, eu acabei entrando na Ambev. Acho que a razão que eu vim para a Ambev é justamente que tem muitas pessoas aqui dentro que não tem uma carreira linear. É claro, se você quiser continuar sempre na sua área de formação, você consegue aqui dentro, mas tem muitos exemplos de pessoas que fazem essas migrações. Então, eu entrei pelo jurídico, já com essa expectativa verbalizada, acordada com todo mundo, quando tiver alguma oportunidade, algum movimento, eu faria essa transição. E aí, no mesmo ano que eu fiz um MBA, né, eu mudei para a área de M&A, para a área do financeiro mesmo. Tudo que eu queria e mais um pouco, acho que realmente consegui ficar mais próximo aí dos deals, das operações, das negociações. E aí, alguns anos atrás, eu fui convidada para liderar a nossa estrutura de um CVC, de um Corporate Venture Capital mesmo, mais estruturado, dentro daquela estrutura chamada ZX Ventures, né? E esse CVC era tinha uma tese muito única, era só em portfólio, só em bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Então, foi meu primeiro momento, assim, com uma tese tão narrow, assim, uma tese muito específica, né? E olhando só o early stage. Então, coisas que eu também então, eu consegui focar em uma única tese, num único estágio de maturidade. Uma experiência muito rica, acho que são os anos mais ricos assim de aprendizado, porque esse ecossistema de inovação, de startup é muito rico, é muito dinâmico, tem muita troca, né? Acabei conhecendo muitos empreendedores, muitas aceleradoras, muitos fundos, porque a gente também fazia e faz ainda co-investimentos. Então foi um momento assim de muita riqueza, principalmente porque o nosso fundo era um fundo diferente de outros fundos, que ele também tinha um componente de venture builder. Então, a gente sempre tinha uma decisão de alocar dinheiro para fora, no inorgânico, ou para dentro, nessas iniciativas proprietárias. Então, todas essas complexidades, desafios e também aprendizados de ter esse mix, né? E aí, o ano passado, o CFO da Ambev me convidou para a gente consolidar todas as áreas de investimento da Ambev num único time, né? Então, o M&A tradicional, que eu já tinha, né, trabalhado, o CVC de produtos, a gente tinha outras iniciativas espalhadas aqui em tecnologia, em B2B, em D2C, em sustentabilidade, em tudo, em tech, em produto, né? E a gente consolida isso tudo na área que eu estou hoje, que a gente chama de área de investimento. Eu vou contar, acho que mais um pouquinho para frente como a gente faz, qual que é a tese. E é isso, nesse momento, é essa área que eu estou aqui na Ambev. Fantástico, fantástico. E assim trazendo já para esse lado dos desafios que essas que grandes corporações, né, como a Ambev, até não tenho ideia de quantas pessoas e quantas marcas hoje compõem a Ambev aí, mas sei que é gigantesca, né? Quais são esses desafios quando a gente fala de inovação? E como que tu entende que seriam essas estratégias vencedoras, né, nesse segmento que vocês estão aí que é tão concorrido?
Acho que o principal desafio para grandes corporações é assim, qual que é o papel que você dá para a inovação dentro da sua empresa, né? Eu acho que todo mundo fala que quer ser inovador, né? Todo mundo acha que é uma palavra que tem um apetite, né? Mas, de fato, como que isso se traduz da porta para dentro, né? Acho que uma das coisas que a gente tem muita certeza aqui na Ambev é o que trouxe a gente até aqui não necessariamente vai ser suficiente para levar a gente para frente. Então, a inovação, ela permeia essa mentalidade de estar em constante disrupção, atualização, novos desenvolvimentos. E a forma como você vai fazer isso, você também tem que se adaptar. Então, ter times dedicados, que é algo que a gente tem mais de um, porque a esteira de inovação ela é muito longa, né? Então, não adianta você achar que a inovação só acontece em um departamento ou em um momento de conexão com esse ecossistema. Então, é importante ter times olhando para todas essas frentes, e o time de investimento é uma desses times dedicados que está olhando essa inovação aberta, esse co-desenvolvimento com as startups e com os mercados. E aí, esse negócio da porta para dentro que eu falei, é como que você muda esse mindset para você conectar a inovação com a tua estratégia. A gente, nos últimos anos, teve, acho que, duas grandes mudanças relevantes. Uma mais cultural, né, e que a gente opera aí com três pilares, que a gente chama de escutativa, colaboração e visão de longo prazo. Então, tudo conectado com o que eu acabei de falar, como é que se abre, a escutativa realmente está aberta, a entender que dá para fazer diferente, não necessariamente a gente tem todas as respostas, como é que você colabora com outros, essa colaboração no ecossistema como um todo, ela é muito relevante nessa jornada, e como é que você pensa nisso no longo prazo. E aí o segundo ponto é como é que você conecta a inovação de fato com a tua estratégia corporativa. Esse é o ponto mais importante, é, é um decisor se um M&A vai dar certo ou não, né? Trazendo aí um pouco, sempre vou trazer para o meu chapéu. Porque se você não está conectado com a estrutura, com a estratégia da tua corporação, você não vai entregar valor, né? Acho que essa é a grande provocação. Hoje, a nossa estrutura, ela está posicionada ali em cinco grandes pilares. A gente se posicionou como uma plataforma no mercado, a gente entendeu que a gente é muito mais do que uma empresa de bebidas, e esses cinco pilares que compõem a nossa grande estratégia que vão se conectar com todos esses players, que são as nossas marcas, né? A nossa sede para liderar o futuro, que são todas as nossas inovações em novos líquidos, né? Além do nosso portfólio atual. Um brinde ao sucesso do nosso cliente, que é, de fato, ali os nossos pontos de vendas, vamos chamar assim um pilar de B2B. Experiências que chegam até o consumidor final, que seria a nossa plataforma D2C, chegando nesse consumidor final. E o último pilar que a gente chama de sustentabilidade, juntos por um mundo melhor, onde a gente sabe que tem muita oportunidade, um papel relevante para as corporações agirem. Então, o M&A, a área de investimento, a parte de inovação, vai tentar conectar com todos esses pilares. Então, você consegue ver que é uma gama muito grande e, de verdade, muita oportunidade. Eu adoro, porque você acaba trabalhando com temas muito diversos, você não faz só a mesma coisa, então a gente não olha só bebida, a gente olha muitas outras coisas, sempre conectado com essa estratégia. Boa. E aí, dentro dessa área de investimentos, M&A, área de inovações, a própria Venture Builder que tu trouxe lá no começo da resposta, como que isso funciona dentro dessa esteira, né? São equipes dedicadas a cada uma dessas partes? Uma empresa ou uma startup que entra dentro de esse ecossistema pode ter contato, digamos, com todas essas fases da esteira de alguma maneira? Como que vocês olham para isso, né? De o que que é M&A, o que que é investimento? Como funciona para vocês? Acho que a palavra esteira, ela ajuda e pode atrapalhar, né? Ela ajuda porque a gente sabe que tem fases de maturação que acabam sendo evoluídas, mas não necessariamente você precisa só entrar no início dessa esteira, né? Você pode entrar em outros pontos de conexão e voltar um pouco nessa esteira. Então, não existe uma regra de como você se conecta aqui com a Ambev, e se você entrar por um lugar, você não chega em outro, não. É realmente, é uma rede. Acho que a palavra melhor é uma rede. E a gente tem vários pontos de contato nessa rede com esse ecossistema. Ali, bem no early stage, quando você pensa realmente nas empresas que estão começando, que estão buscando aceleração, a gente tem dois grandes programas aqui na Ambev, né? O Além, que é o nosso programa de cocriação de novos negócios, ele passa por produto, por serviços, por soluções das mais genéricas, todas conectadas com esses cinco pilares que eu acabei de explicar da nossa estratégia. E a gente tem o 100 mais, né? Que é a nossa iniciativa de aceleração para aquelas iniciativas mais focadas em sustentabilidade. E aí de toda a nossa cadeia produtiva, tá? Esses são os programas mais de aceleração. Isso pode evoluir ou podemos entrar direto para um co-desenvolvimento, por exemplo. E aí, já no co-desenvolvimento, o meu time vai participar junto com outras áreas. E aí,
Se for um co-desenvolvimento de produto, você vai trazer a área daquele produto. Se for um desenvolvimento mais de uma tecnologia para a parte industrial, vai vir o nosso time de inovação e tecnologia industrial. Se for alguma coisa mais tecnológica, vai vir toda a parte dos nossos desenvolvedores, nossa área de tecnologia. Então, é sempre uma colaboração entre áreas e sempre conectado com essa estratégia macro. Pode entrar direto como um investimento minoritário, né? Como aí vai mais pela minha área, como que a gente faz um minoritário, e aí nesse minoritário, uma lógica de um CVC, como é que você trabalha com essa startup na jornada dela de próximas fases de captação e crescimento. Pode ser uma aquisição total, né? A gente ainda existe ainda o M&A tradicional e pode ter razões para isso acontecer. E pode ter uma gama de outras parcerias, equity e não equity, né? Que envolvam ou não a gente ter uma participação, né, no cap table dessas empresas. Então, é realmente, assim, uma gama de opções, e o que eu mais acho interessante é que é muito um approach tailor-made, né, para cada uma dessas startups. E aí eu falei muito de uma evolução cultural da companhia como um todo, uma atualização da estratégia, e eu posso falar, acho que também um destaque para uma atualização da nossa área de investimentos, né? A Ambev é conhecida historicamente por grandes aquisições sinérgicas, né? 100%, integração desde o momento zero, e é super legal, foi uma história de sucesso. Mas também nos últimos anos a gente percebe que o que trouxe a gente até aqui não vai levar a gente necessariamente para frente. Então, a gente também passa por uma mudança de se abrir para novos modelos de negócio. E não é tão fácil essa mudança, a gente saber que ser um minoritário, ter co-investidores, ter outros sócios naquele empreendimento, acompanhar uma jornada de crescimento dessa startup, não é um movimento óbvio para uma empresa como a Ambev. Então, a gente também teve que aprender a fazer esses outros tipos de investimento. E hoje eu falo que a gente, de fato, tem um approach bem específico e co-construído com a startup que a gente está investindo em parceria, co-desenvolvendo ou acelerando. Então, isso acho que é um grande diferencial aí da área e do momento que a gente está hoje. Já puxando, então, como que esses investimentos, ou mesmo as aquisições ou participações majoritárias aí dentro dessas empresas, são estratégicas para o negócio da Ambev, né? Então, onde que vocês enquadram isso e como que isso entra dentro do como nós fizemos até hoje não é o que vai nos levar lá para frente, né? Como que tem esse caráter estratégico dentro de vocês? A gente, como um investimento de um corporate, né, a gente nunca vai fazer um investimento que só busque retorno financeiro. Obviamente, o financeiro é importante, mas a gente está buscando justamente essa parte estratégica, onde que essa startup, essa empresa traz alguma solução que se conecte com a nossa estratégia para onde a gente quer desenvolver, alavancar. Então, tem que ser uma relação realmente de simbiose ali, de crescimento compartilhado. Então, eu diria que todas elas são estratégicas. A razão da gente colocar dinheiro na forma de algum tipo de investimento, seja ele sobre qual forma seja, né, no final, ele é estratégico para a gente. E a gente vai tentar modelar o tipo de investimento de forma que potencialize esse componente estratégico que a gente vê. E aí, a parte tecnológica que você mencionou, tem de tudo. Assim, quando você pensa numa Ambev, você pode pensar, tecnologia para bebidas? Tem também, né? Você pode ter bebidas diferentes sendo desenvolvidas. Eu não posso entrar muito em detalhe, mas tem muita tecnologia por trás da fabricação de bebidas. Mas também tem muita tecnologia em todos os nossos outros processos nesses pilares que eu mencionei. Então, tecnologias que facilitem a jornada desse consumidor e esse acesso ao nosso consumidor. Então, a gente tem hoje uma plataforma chamada Zé Delivery. Então, todo tipo de tecnologia que acelere essa frente faz todo sentido para a gente. Tecnologia de otimização das nossas rotas na parte logística, tecnologia de conexão com os nossos pontos de venda, né, os pontos de venda que a gente atende, tecnologia para entender um pouco mais de dados, né, desses consumidores, tecnologia para otimização das linhas industriais. Então, assim, tudo isso é estratégico para a gente. Tecnologia na parte de sustentabilidade da nossa cadeia produtiva, como é que você começa a trazer novos insumos, né, ou insumos mais sustentáveis. Então, tudo permeia a estratégia nossa e todos esses pontos de contato com a nossa atuação.
Toda essa estratégia, todos esses pontos de contato e segmentos que vocês olham, né? Como que funciona essa estratégia de investimento? Tem alguma tese específica, digamos, para a cadeia logística, eu busco empresas que já estão num estágio mais avançado. Para o produto em si de bebidas, eu busco empresas mais iniciais. Ou daqui tô exemplificando, né? Mas dentro da estratégia de vocês, tem alguma tese diferenciada, assim, por segmento, ou está tudo aberto aí? Hoje eu consigo te responder que está tudo aberto, e a gente discutiu muito para chegar nessa resposta, né? Então teve um trabalho muito grande da gente falar qual que é essa nossa, vamos chamar, estratégia de investimento, né? Qual que é a nossa tese? Eu acabo respondendo isso muito, porque a gente fala, né, semanalmente aí com fundos, com startups. A gente se define como multi-stage e multi-teses para todas as teses. Então significa, em todas as teses que eu tô, eu tenho um approach multi-stage. Eu não posso entrar em empresas que estão ainda em cenário de MVP, a gente já entrou, então até no pre-seed, como já entrei ali no Series A, como no Series C, como já fiz uma aquisição, já pensando no controle, na integração de sinérgica de 100%, tá? Não tem uma segmentação de estágio por tese de investimento. O que tenho é, o que a gente busca em todas elas, e é isso permeia independentemente da tese ou do estágio. Um fit estratégico, com a nossa estratégia que eu acabei de explicar, então, e uma proposta de valor única. Como é que vem essa proposta de valor único? Ela passa, acho que, por dois ou três grandes pilares, vai. O primeiro são as pessoas, né? Ainda toda negociação, todo time de investimento, acho que uma das coisas que mais me atrai é sobre pessoas, né? São pessoas do outro lado da mesa, são pessoas desse lado da mesa. Então, que pessoas são essas que a gente está trazendo para esse ecossistema, que a gente vai ser sócio, com quem a gente vai trabalhar? Pessoas boas, né? A gente está buscando empreendedores bons, isso é óbvio, todo mundo está buscando. E aqui com asterisco, a gente também está buscando pessoas que têm um fit cultural com a gente, né? A Ambev tem uma cultura característica e para a gente faz sentido ter esse fit cultural. O segundo ponto, né, é a solução que ela está trazendo. É uma solução disruptiva, é uma solução inovadora, ela é diferente do que a gente tem aqui dentro de casa, ela é complementar, ela resolve alguma dor, ela está conectada com qual desses pilares, ela acelera a gente em alguma direção. Então, qual que é essa solução atrativa, qual que é essa proposta de valor única, né? E aí eu acho que o último ponto, que não é talvez tão particular da Ambev, mas não é todo mundo que olha, é a parte da escalabilidade. Isso é escalável em algum momento? Como é que a gente traz uma rentabilidade para isso? É algo que a gente sempre teve muita preocupação da última linha. A gente veio o mercado mudando um pouco esse olhar agora, todo mundo olhando para essa última linha de rentabilidade. Não foi assim por muito tempo, mas a gente sempre tinha essa provocação aqui dentro. Como que a gente vai rentabilizar isso no médio e longo prazo? Então, tem um componente estratégico, mas sempre tem esse componente financeiro. E aí, claro, para cada nível de maturidade que a empresa está, a gente sabe que tem um playbook de investimento, né? A gente sabe que não dá para esperar quando a empresa está no nível B. A gente sabe disso. Mas a gente ainda assim tenta fazer um investimento desenhado para aquilo, adaptável para cada um desses deals, de forma a gente viabilizar a maior otimização dessa parceria, tá? Eu digo muito uma frase que assim, meu time não aguenta mais ouvir, acho que todo mundo que fez negócio comigo escuta essa frase, que o meu objetivo na sala é fazer crescer a pizza. Esse é o primeiro objetivo da área, e essa é a mensagem que eu levo para fora e para dentro. Toda negociação implica, né, aquilo quanto eu levo, quanto o outro leva. A gente sabe disso. Então, numa pizza de 8 fatias, e poderia aplicar para bolo, para o que for, mas acho que a pizza todo mundo tem muito claro que são 8 fatias, né? Então, assim, tem 8 fatias ali na mesa. Eu quero 4, você é 4, eu fico com 5, você fica com 3. Todo mundo sabe que a negociação ela permeia essa troca, né? Essa dança. Meu primeiro passo é chegar na sala e falar assim, como é que a gente cresce essa pizza? Onde que tem valor a ser explorado que a gente não está capturando? E aonde que esse valor só existe, talvez, pela junção da gente? Pela junção de um grande, um corporate como a Ambev, com a estrutura de uma startup que tem vários diferenciais versus um corporate, né? A agilidade, esse pensamento mais disruptivo, a proximidade, às vezes, para testar, errar e adaptar, né? Esse movimento de antecipar tendências. Então, assim, aonde que essa soma vira mais do que 8?
E aí, com base nessa resposta, a gente desenha o tipo de investimento que a gente vai fazer, o tipo de parceria. A gente vai focar em explorar e crescer isso, então vai ter um driver muito claro dessa estratégia, né? Na pergunta anterior, como que a gente vai tentar focar essa estratégia. E aí, quando ali virou 16, agora vamos dividir. Agora vamos lá, brigar, quem que fica com mais, quem que fica com menos, o que vem para mim. Mas eu acho que tem que gastar muito mais tempo nessa parte, como é que você dobra essa pizza. E até usando o exemplo das pizzas, né? A gente sabe que o tamanho das pizzas costuma ser bastante diferente quando a gente está falando de um investimento em venture capital para deixar essa pizza maior e depois num M&A. Alguns M&As acontecem de maneira mais antecipada também, né? Mas costuma isso ser diferente. Quando vocês vão para mercado, assim, ou quando alguma oportunidade aparece para vocês, isso já entra lá diretamente, né? Por esse tamanho ou por essa sinergia, isso é um M&A, isso é um investimento, ou vocês vão descobrindo isso ao longo dessa conversa, desse conhecimento, dessa oportunidade, dessa startup? Assim, dependendo do nível de maturidade, né, a empresa ela precisa provar menos coisas, né? A gente sabe que não é fácil empreender no Brasil, não é fácil inovar e tirar do chão a empresa, mas também tem uma dificuldade muito maior que pouca gente fala, que é o crescer, né? Que é o estágio do growth, assim. Muitas delas não chegam nesse ponto. Então, quando a empresa ela está antes dessa fase do scale, né, do growth exponencial, ela tem que provar muitas outras coisas, né? E aí, a gente olhando aquele momento, se o que foi provado até ali a gente consegue contribuir, ou já está pronto se integrar dentro de casa para a gente conseguir escalar e a gente faz essa jornada, daria para fazer uma full acquisition nesse momento. Então, dá para ter uma full acquisition de um early stage, tá? Mas você tem que identificar se essas iniciativas já estão validadas e se seria algo escalável dentro da gente. Ou se você vai matar esse projeto depois e não vai funcionar. Então, tudo que você projetou de valor não vai acontecer. E dá para você também ter um investimento minoritário numa coisa mais late stage de growth, quando você pensar que não necessariamente o maior potencial de valor esteja numa sinergia 100% humana. Então, as pessoas tendem a achar que no early stage é só aí realmente é uma minority stage e no late stage realmente é uma full acquisition. É isso. Não é isso. Então, depende um pouco dessas alavancas. O que faz dobrar essa pizza? Então, se for uma full acquisition de um early stage, a gente vai fazer. E se for uma participação minoritária, ou até um stake mais relevante numa empresa que está num estágio de maturidade maior, a gente também vai fazer. E a gente também vai fazer uma full acquisition quando isso se justificar. Então, a gente não tem uma regra por estágio de maturidade. É muito esse outro driver da onde a gente vai trazer esse valor e onde vai ter esse crescimento compartilhado, pensando na nossa estratégia e no que a startup também está trazendo ali para a mesa. E onde que vocês buscam essas pizzas, assim? Como é que funciona o processo de hunting da Ambev? Nossa, essa resposta é um pouco de tudo, assim, né? A gente tem os programas de aceleração que eu mencionei, que são uma porta de entrada gigante de conexão com esse ecossistema de startup. A gente tem conexões nesse ecossistema por todas as áreas da companhia, porque a gente também é tomador de serviço dessas empresas. Então, às vezes a empresa entra no circuito fornecendo um serviço já, porque ela já tem um modelo, né, rentável de negócio validado. Então, a área de negócio trabalha tanto com aquela empresa e fala, cara, vamos co-desenvolver uma nova tecnologia juntos, ajustada aqui para o meu business. Talvez vamos montar uma empresa só para isso, então, e a gente é sócio nessa empreitada. Isso surge, às vezes, numa relação de serviço. Tem um hunting passivo, né? Semanalmente, né? A gente recebe muita indicação de gestoras, de fundos, de startups, mandando e-mail para a gente, e aí continuem, é ótimo, desde LinkedIn até e-mails, assim, conhece alguém que trabalha na Ambev, e aí pede meu e-mail, e é ótimo, porque acaba entrando muita coisa no nosso trabalho, não estava, né? Porque tem muita coisa acontecendo, é um mercado muito dinâmico. Tem um ranking ativo do meu time, tá? Quando a gente tem uma tese muito clara, uma oportunidade identificada, uma dor aqui dentro, fala, cara, precisamos resolver isso. Não vamos resolver organicamente, é inorgânico o caminho, vamos ao mercado. E aí a gente faz realmente esse hunting ativo e a gente fica impressionado quantas empresas tem, às vezes num segmento que não estava tanto no nosso radar, e tem muita coisa boa por aí. E aí tem o último item que acho que é networking, né? Todo mundo conhece alguém, e as coisas vão se conectando. Eu acho que essa é a beleza, assim, quando vira rede, efeito rede, as coisas têm um efeito que, uma vez que você joga nessa rede, você talvez não consegue dimensionar mais para onde vai. Então, tem um efeito de networking aí, de pessoas que se conhecem,
que me conhecem, que conhecem gente do time, que conhecem gente da Ambev, que acaba tendo muito dessas conexões, mas não tem uma receita mágica, não. E para a startup que quer fazer negócio com a Ambev, né, que de repente não caiu em algum desses hunting ativos ou não tem algum contato com alguém da Ambev, como que ela deve buscar a Ambev e por que que ela deve buscar a Ambev, né? O que a Ambev adiciona dentro desse futuro e dessa pizza ficar maior ainda para o lado da startup? É, eu acho que a gente é muito conhecido por algumas coisas, né? Então, a gente tem muito processo, né? E a gente tem muita gestão. Então, normalmente, todas as nossas investidas, eu esqueci de comentar no início, mas o portfólio management das nossas investidas também fica no meu time. Então, nesse movimento da gente unificar toda a área de investimento, a gente também unificou a parte de portfólio management. Então, é um time que faz o deal, e, né, não necessariamente as mesmas pessoas, mas o mesmo time acompanha aí esse pós-deal, essa gestão dessa participação. E a gente traz muito processo, a gente traz muita gestão, tem muito learning do que a gente tem de processo para eles, né? Mas eu não me engano, eu já aprendi isso há muitos anos, tem muito recebimento também. A gente aprende muito com essas startups. A gente e as áreas de negócio com quais elas interagem. Então, a gente faz esse portfólio management, mas o dia a dia dela sempre está atrelado a alguma área de negócio, a gente sempre tem uma pessoa da área do business correlacionado, conectado, né? A gente faz comitês de estratégicos de acompanhamento dessa gestão, pode ser eu sento no board de alguma dessas investidas. A gente traz muito mentoria, então a gente faz mentoria barra networking, né? Porque não é necessariamente sempre uma mentoria. Acho que a mentoria passa sempre de um lugar que a gente está ensinando. E para mim é muito uma coisa bilateral. Então é muito desse networking de conectar o VP de marketing nosso com o CMO da startup para trocar uma ideia sobre um negócio específico, dividir um pouco o aprendizado. Às vezes o nosso CMO nem sabe aquele business, mas só de trocar com alguém que já teve outras experiências tem muito valor, né? A gente traz, acho que também, muita disciplina financeira, né, para essas empresas, que é algo que a gente vê no early stage, uma precariedade, normalmente, né, esse olhar do controle linha a linha, de olhar até a última linha, de pensar que o caixa acaba uma hora, né, e não necessariamente vai ter uma rodada ou uma né, não sei, tanta liquidez como estava tendo, né, nos últimos anos de mercado. Então é importante pensar como que casa a caixa com a tua jornada de crescimento, quais são os trade-offs que você quer acompanhar. E eu acho que a última coisa é você vai ter uma Ambev sentando na mesa e perguntando, né, o que a Ambev também pode fazer por você. Então, acho que ter essa postura do que a gente pode fazer para você, startup, ou como que a gente cresce essa pizza junto, eu acho que é a principal mensagem que a gente vai para a mesa, assim. Além de tudo isso que eu falei que a gente pode entregar, desses smart money, vai muito com essa postura de vamos crescer junto. Acho que é isso que a gente pode agregar, além do dinheiro, obviamente, que a gente acaba colocando. E dentro dessa estratégia aí de bastante envolvimento, até de trazer essas mentorias e também receber bastante dentro das startups, no modelo de investimento de vocês sempre fazem investimentos diretos na startup ou vocês também atuam via fundos com investimentos indiretos? A gente não atua via fundos. Quando a gente teve a parte do CVC que eu mencionei anteriormente, mesmo assim naquela frente, era uma estrutura separada, dedicada, mas mesmo naquele momento a gente fazia os investimentos via balanço, tá? Então sempre foi 100% proprietário. São escolhas, né? Então a gente sempre escolheu centralizar essa parte. Eu acho que vem muito desse DNA nosso, que a gente cresceu uma sucessão aí de muitas aquisições e hoje está no nosso DNA fazer tudo em house. Então é tudo proprietário. Mas não sei, a gente está aberto sempre, a gente está sempre monitorando, acho que outros possíveis caminhos, e igual time a gente toma essa mesma decisão, podemos mudar ela no futuro, mas a gente busca também muitos co-investidores, tá? Então, nessa mudança de mentalidade, mais de uma vez a gente falou, beleza, a gente não vai fazer a rodada sozinho, vamos buscar outras pessoas, porque a gente acha que uma pessoa com esse perfil pode contribuir nessa frente, que a gente não consegue contribuir, isso pode ser importante para essa tua jornada num estágio, né, próximo. Então, a gente também é muito aberto nessa frente de co-investir com outras pessoas. Acho que esse é um tema bastante legal para explorar, né, sobre esse co-investimento. Acho que dentro do universo do Venture Capital,
se tem essa mentalidade do co-investimento, né, bastante forte, né, a gente vê isso, com fundos, muitas vezes numa rodada ter muitos fundos, onde a gente até imagina eles como concorrentes e eles compondo essa mesma rodada. Como que vocês fazem essa estratégia de co-investimento aí? Vocês têm alguns fundos, digamos que, poxa, se a startup já passou por esse fundo, ou se já passou por algum fundo, isso é mais relevante para nós, ou isso não impacta tanto nas decisões de alocação de vocês? E nesse investimento, quando existem co-investidores, vocês têm alguma estratégia de sempre liderar essa rodada para ter alguma vantagem política, digamos assim, de um assento no board ou algo assim? Ou para vocês isso também é bastante caso a caso? É muito caso a caso. A gente não tem, assim, um pool de fundos que a gente vai primeiro, né? Mas a gente sabe aí dos principais nomes do mercado e mais as teses segmentadas de cada um deles, então acaba tendo uma convergência, se você for ver. A gente já, a gente lidera algumas rodadas e a gente é follower em outras rodadas. E a gente, em alguns casos, faz a rodada inteira e não vem outro co-investidor. Então, é muito sobre essa complementariedade, né? Não é todo investimento hoje, quando eu olho ali meu portfólio, que eu sou super ativo também, né? Então, no momento que a gente também não liderou a rodada, ou não fez a rodada sozinho, tem um outro pool de investidores, a gente às vezes não tem assento no board, né? Então, assim, não é todo investimento que a gente tem uma postura super ativa. Então, até o pós-deal também ele é moldado dependendo ali do momento da startup, da necessidade dela, como que isso casa com uma tese estratégica aqui dentro. Então, é muito caso a caso, mas a gente sabe, né, que tem fundos que dão credenciais aí para o investimento, para a trajetória dos empreendedores, e tem uma credencial muito relevante da parte do empreendedor, né? A gente tem um mercado ainda um pouco júnior, perto de outros mercados mais maduros, mas você já está vendo aí uma geração de gente já na segunda, na terceira empresa que está criando. Então, também tem um valor muito grande quando você vê alguém mais resiliente, que já passou por isso, sabe que não vai ser só é, altos, então baixos também, então tem uma resiliência ali de novo. Não é fácil empreender e não é fácil crescer um negócio do zero. Então, muita admiração que eu tenho aí pelos empreendedores. Eu, inclusive, não falei isso na minha introdução, eu sou investidora anjo em empresas aí por uma convicção pessoal e para fomentar um pouco mais esse mercado, só invisto em empresas fundadas por mulheres. Né? A gente vê aí ainda uma bastante diferença entre esse público masculino e feminino, mas tem muita mulher boa por aí empreendendo, muita mulher também querendo chegar e acessar esse mercado, e aí por convicção também sou investidora anjo nessas empresas, acabo tentando suportes estratégicos para ajudar nessa jornada. Mas você vê que o mercado está muito aquecido e tem muita coisa, tem muita gente boa por aí empreendendo e tendo essa vontade de fazer acontecer. É um mercado que brilha muito meu olho, assim, admiro muito quem está aí do outro lado da mesa, mas eu gosto mesmo de estar do lado do investimento. Boa, pô, muito legal, muito bom saber também desse caráter de investidora anjo da Luciana, né? Até se quiser trazer mais detalhes aqui, será uma honra para nós aqui, para mim que estou escutando e tenho certeza para toda a nossa audiência, né? Aqui na CapTable, a gente gosta muito de ter essa diversidade de negócios, então, assim, de ter investidoras, de ter fundadoras de negócios, né? A gente sabe que esse é um ambiente hoje bastante dominado pelos homens, e aí quando a gente quando fala diversidade só de gênero já tem, né, aí uma disparidade bastante grande, né, a gente vê tanto no mercado, em participantes de fundos ou empreendedores hoje que lideram negócios, mas tem negócios fantásticos, né, liderados por empreendedoras mulheres e também investidos por investidoras mulheres, né, hoje aqui na CapTable a gente tem a honra de ter mais de 1.000 mulheres investidoras aqui dentro do nosso pool de investidores, né, dentro dos investidores que já alocaram recursos conosco, mas a gente sabe que ainda tem uma oportunidade muito maior do que essa, né? Ainda poderíamos ter muito mais mulheres investindo conosco e do lado dos fundadores, dos empreendedores, de quem está liderando os negócios que passam por aqui, aí a participação feminina ainda é muito menor, né? E a gente gosta de ter mulheres liderando esses negócios e gosta de dar bastante espaço para que isso
tem essa representatividade no mercado, né? Que outras mulheres possam ver que sim, esse é um ambiente onde as mulheres podem participar ativamente. Então, pô, muito legal saber dessa tua participação aí também. E fique à vontade se quiser fazer propaganda para as suas investidas ou para trazer também outras mulheres para investir contigo, fique à vontade aí também. Não, eu acho que o que vocês estão, né, criaram, ele é uma forma de democratizar um pouco esse acesso, né? Que é um mercado que muita gente às vezes fala, não consigo acessar, não tem um ticket tão alto para colocar, né? E vocês estão mostrando aí que não precisa ser um ticket alto, você não precisa talvez buscar essas pessoas, as pessoas podem buscar essas startups, né? Eu acho que o investimento anjo ele é isso, assim, é uma forma de você também fomentar esse ecossistema na física, né? Uma forma de se apostar em pessoas, né? Óbvio, você vai querer ter o retorno financeiro. Não acho que vai dar sempre certo, né? A gente sabe que vai perder dinheiro nessa jornada, mas eu acho que é super legal iniciativas como que vocês também estão desenvolvendo para fomentar. E quem tiver aí vontade de investir em empresas como investidor anjo, também quiser me procurar no LinkedIn, é Luciana Saper, né? Então é fácil, todo mundo consegue me achar lá. E aí estou aberta aí para trocar figurinha, para falar um pouco mais disso. E se você tem uma startup que quer falar com a Ambev e ainda não chegou para a gente também, fica à vontade aí que o LinkedIn está aberto para receber essas mensagens. Pô, muito legal. Ah, e das que já estão dentro do ecossistema da Ambev aí, tu pode trazer alguns cases para nós aí, de repente, de algumas fases diferentes, né, de startups que talvez tenham entrado num processo mais inicial de aceleração, de outras startups que já tenham recebido investimento, ou de alguma até que eventualmente já fez o M&A, ou até startups que surgiram dentro da Ambev, né? Acho que tem pelo menos um caso aqui que é bastante conhecido, né? Mas se puder trazer para nós esses exemplos. Acho que a startup que está mencionando é o Zé Delivery, né, que entrega É, essa cerveja mesmo. aí na porta e gelada e muito rápido. Então, essa foi uma que surgiu internamente, foi uma forma da gente acessar esse consumidor final, que normalmente comprava e já era fã dos nossos produtos, mas não, a gente não fazia essa venda direta, então foi uma coisa muito legal, que nos últimos anos aí se impulsionou bastante. A gente acaba não comentando muito sobre os deals, tem muita coisa aí que a gente não divulga. Então, consigo falar um pouquinho, talvez sem entrar tanto no nome, nas especificidades do deal, mas só para dar um pouco de cheiro, assim, de tipo de investimento que a gente fez, né? Investimento em empresa de tecnologia que faz uma otimização dos sensores que a gente tem no nosso parque industrial para otimizar paradas de linha, manutenção, perdas, etc. Então, uma coisa bem técnica, bem de processo produtivo. Investimento em uma startup que está criando, desenvolver um mercado de bebida, né, de um tipo de bebida que não tem um consumo per capita, né, por pessoa grande no Brasil, que ainda é um mercado ainda um pouco inexplorado, um mercado que, bebida, a Ambev poderia desenvolver, poderia, mas aí, de novo, faz sentido a gente desenvolver do zero, se alguém já está explorando esse mercado, vem com algumas credenciais ali mais artesanais, que conectam com aquela bebida, né, um lance de botânicos locais, a gente sabe que tem importância nessas bebidas mais artesanais esses componentes de proximidade para o público. Então, é um outro exemplo empresa que hoje está buscando um substituto ao plástico, né? Que venha de uma coisa mais natural. E aonde que a gente pode usar esse plástico? Em diversas frentes do nosso ecossistema, mas além da Ambev, né? A gente acha que também fomenta um mercado que a sociedade se beneficia por um todo. Então, não é tanto uma coisa que seria só usada por uma Ambev, e aí um pouco a gente conecta ali com o ponto de tese de investimento. Talvez uma empresa como essa nunca faça sentido uma Ambev comprar 100%, porque a tecnologia dela, né, ela permeia muito mais de impacto. Então, a gente está fomentando, a gente consegue talvez mudar algumas coisas aqui dentro, se essa tecnologia se provar, mas tem um impacto muito maior. Uma outra empresa da parte logística, né? Então, como que a gente otimiza essa nossa logística cada vez mais complexa, né? Quando você começa a chegar na casa de cada um, então como é que você amplifica esse ecossistema logístico aqui dentro? Então, assim, tem muitas outras, assim, deals e operações que a gente fez recente, mas o interessante é que todas elas vêm com algum componente, como eu falei, de proposta de valor único e que conecta aí com a nossa estratégia.
Boa. E quando a gente olha para frente agora, né, botando a mão na bola de cristal aqui, fazendo um exercício de futurologia, como que tu vê essa relação das grandes corporações com as startups? Isso é algo que já chegou num nível no nível máximo, isso vai aumentar? Como é que vão ser essas relações? Elas vão ser diferentes da maneira que elas são hoje aqui? E aqui a gente está olhando muito para futurologia mesmo, né, não tem nenhum compromisso aqui com estar certo lá no futuro, né, mas na tua visão, hã, olhando para frente, tu vê alguma coisa que vá mudar bastante nesse mercado ou é uma tendência de mais continuidade mesmo de como ele está? Eu acho assim, para a Ambev é uma questão de mais continuidade, porque a gente já que fez uma transformação grande, recente, a gente se abriu efetivamente, né? Porque uma coisa é estar aberta, a outra é de fato estar aberto. A gente realmente se abriu para esse ecossistema, a gente está fomentando essas relações das diversas formas. Então, para a gente, eu acho que só amplifica, só cresce. Mas chegou para ficar e faz parte dessa nossa jornada de crescimento. Não, eu acho que ninguém cresce sozinho, eu acho que as pessoas estão entendendo isso. Então, acho que para os grandes corporates, né, aqueles que não se abriram ainda, precisam se abrir, vão se abrir, vão aprender talvez isso a duras penas, que vai chegar esse momento de abertura. E você vê outras empresas já abertas, e eu ouso dizer até com estruturas até mais avançadas do que a gente tem hoje na Ambev. Não acho que a gente também é o estado da arte, acho que a gente ainda tem um caminho para a gente avançar aqui dentro. Então, você vê hoje muitos CVCs aparecendo, e aí CVCs até com uma pegada mais estruturada, porque tem, como você falou, tudo separado, uma verba comprometida, fixa, né, por ano, às vezes até uma gestão um tanto quanto independente do corporate. Então, assim, você consegue ter outros modelos, mas, de novo, o modelo tem que funcionar para a estratégia. Hoje, o modelo que a gente tem, a gente acredita que é o que funciona para a nossa estratégia, mas a gente está sempre monitorando se a gente deveria mudar esse modelo ou não. E você vê outras corporações que já estão em outras fases, né, talvez de maturidade ou de conexão com a estratégia, que estão ainda mais dedicadas para esse movimento de um CVC mais tradicional, né, no âmbito da palavra. Agora, uma coisa eu acho que é certa, assim, tem muito valor para ser criado nessas conexões. Então, é, eu acho que as startups elas percebem que um corporate estratégico pode fazer muito sentido na jornada dela de crescimento. Não é que isso significa que ela não vai buscar um fundo financeiro, um fundo de VC, um fundo de private equity, não. Ela vai continuar buscando porque a tese ela é multifacetária, assim, você tem componentes que cada um traz, né? Cada um traz para a mesa um componente. Mas se você, como startup, entender que um corporate pode também ser uma alavanca de geração de valor, né? Sentar na mesa e falar: oi, corporate, o que eu posso fazer para você? Quando você também vira essa chave, eu acho que você, como startup, consegue ter talvez uma aceleração nesse seu crescimento. Agora, não é qualquer corporate, e não é que você precisa de um corporate, ou um corporate é melhor do que um investidor né, tradicional ou financeiro, não. Mas é como é que você vê esse mix nessa jornada. Então, como futurologia, eu acho que esse mercado só cresce. Eu acho que a importância dessas conexões vão ser cada vez mais valiosas e mais gente vai perceber disso. Infelizmente, né? Porque daí fica mais difícil fazer deal, fica mais difícil achar as melhores startups, mas é uma boa competição, uma competição, eu acho que nutre o mercado, né? Que fomenta. E aí, de novo, talvez estimule mais gente a vir empreender, espero que mais mulheres consigam mais funding, e não sei, eu acho que para mim é um ecossistema de muito valor, de muita geração de valor. É por isso que eu gosto tanto do que eu faço e por isso que eu também faço isso na física, né? Porque eu acho que tem muito valor ali para ser construído, co-construído, acho que essa é a melhor palavra. Pô, que legal ouvir essas palavras e ouvir com essa paixão que tu traz aí, tenho certeza aí que vem muito mais coisa interessante. Tu trouxe lá no começo que essa é a tua primeira participação num podcast, né? Então tenho certeza que é a primeira de muitos e espero que muitos outros episódios aqui conosco também, né? Contando com todas essas novidades aí que virão ainda. Pô, muito obrigado, Luciana, muito obrigado, Ambev, aí acho que líderes, né, dentro desse ecossistema inovador e dentro daquilo que torna o Brasil reconhecido mundo afora, né? Muito legal a gente estar aqui
com pessoas, né, e com empresas aí tão influentes e tão reconhecidas aí dentro desse mercado. Vou te deixar um espaço aqui para uma mensagem final para quem está na nossa audiência, para quem nos acompanhou até aqui. Acho que, poxa, todo mundo aí com certeza deve ter curtido bastante e estar já empolgado para próximas participações aí da Luciana. Obrigada, Leonardo, pelo convite. Aguardo, então, o próximo convite. E acho que como recado final é isso. Se você está nessa jornada aí de empreendedor, não desanime. Acho que é um mercado muito valioso, então continue. Eu acho importante, né? Porque é um mercado duro, mas um mercado muito valioso. Eu acho que é muito rico. E se você está começando em uma jornada na parte de investidor, troque muito com as pessoas. A experiência ela faz diferença nesse mercado. Assim, a Luciana hoje é uma muito melhor negociadora, estruturadora de operações, consegue muito mais fazer essas provocações, como a gente cresce essa pizza, porque tem muitas outras bagagens. Assim, cada deal é único e cada deal te ensina muito, né? Então converse, fale com outros empreendedores, com outros investidores, aprenda um pouco dessa jornada, das dificuldades. Pergunte muito assim quais são os erros, né, que essa pessoa já viveu, porque se a pessoa só teve vitórias, então alguma coisa errada ela está fazendo nesse mercado, ou ela não está te contando, porque não existe. É um mercado assim de é, muito potencial, né? Mas a gente sabe que não é tudo que vai dar certo. Então também ter estômago para isso, tem que ter um pouquinho de estômago para isso. Mas é um mercado que pode ser transformador. Eu acho que tem muita geração de valor, assim, pensando até macro para a economia, muita geração de valor nas duas pontas, seja na parte do investidor, corporate ou não, seja na parte do empreendedor e todos os empregos ali gerados, as pessoas que trabalham com isso. Então, muito animada de fazer parte dessa jornada aí também, desse ecossistema. E aí, quem quiser me procurar, fico à disposição. Boa. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado, Ambev. Muito obrigado também a quem nos acompanhou até aqui, né? Quem gostou desse papo, tenho certeza que vai gostar de outros episódios que temos aí no podcast também. Trazemos pessoas fantásticas aí para conversar, sempre conversas bastante interessantes. Também temos outros canais dessa comunicação, né? Seja nossa newsletter, seja nosso próprio site lá, onde a gente manda e-mails falando bastante sobre esse mercado, trazendo também conhecimento para quem ainda não está tão inserido, mas também para quem está inserido lá tem bastante novidade, bastante coisa interessante. Então, muito obrigado a todos e até uma próxima. Valeu!